Na aula anterior, nós apresentamos alguns conceitos sobre o que são sistemas distribuídos, algumas definições, os principais autores da área. Então, vimos aí a definição do Tannenbaum, do Colores, definição de Lamport e de Nancy Lynch, né? E aí nós focamos nas principais implicações das definições. Em resumo, nós temos um sistema distribuído, ele é caracterizado por uma forte concorrência, de execução de processos em forma concorrente, com possível acesso a recursos compartilhados, a ausência de relógio global, os processos cooperam por meio de troca de mensagens, então necessita de uma noção compartilhada de tempo, e isso implica que eu não tenho uma memória compartilhada, eu não tenho um relógio único, né? E a depender do ambiente, eu posso até ter relógios nós diferentes com alguma sincronização entre si, mas há um limite nessa sincronização. Você tem uma distorção entre os relógios. E falhas independentes. Então, qualquer componente do sistema pode falhar. As falhas podem ocorrer de forma independente, elas não têm correlação entre si, se a infraestrutura for independente. O que eu quero dizer? Se eu tenho processos que estão executando em nós distintos, localizados em locais distintos da rede, eu posso dizer que eu tenho um ambiente de falhas independentes, né? Se eu tiver processos executando no mesmo nó, processos executando em nós que estão localizados no mesmo site, e esse site tiver a mesma fonte de alimentação para todos os nós, e tem um problema nessa fonte de alimentação, obviamente, então todos os processos vão falhar. Então a gente tem uma correlação na falha, né? E as falhas podem não ser imediatamente percebidas pelos demais componentes. Nós temos alguns exemplos de sistemas distribuídos, né? Então, a própria internet em si é um exemplo de sistema distribuído. Então, você tem um conjunto de redes que acompanham a internet, você tem um grande sistema distribuído, onde você tem diversos serviços, como acesso à web, onde você tem servidores web com acesso a DNS, FTP, roteamento. Isso tudo é mantido de uma forma cooperativa, com vários servidores que cooperam entre si. A mesma coisa quando a gente fala da intranet, a gente pensa a intranet como sendo um ambiente que utiliza a tecnologia da internet, mas num ambiente corporativo, fechado, né? Então, você tem um conjunto de servidores executando um conjunto de serviços que interagem entre si, arquivos, e-mail, web, impressão, outros serviços, um roteador que media o firewall, que media esse acesso da intranet com a internet. É um outro exemplo de sistema distribuído. Ambiente de computação ubíqua e pervasiva. Então, você tem dispositivos computacionais pequenos e baratos, eles estão presentes nos ambientes físicos dos usuários e são incorporados a aparelhos do dia a dia, com interação entre si e uso de informações de contexto. Então, você tem uma impressora que interage com a câmera, o laptop, dispositivos mobile. Você pode, de repente, estar em um ambiente que você tá para o seu celular e você aperta o botão, aí você está vendo um stream, você coloca esse stream para disponibilizar numa TV web. Então, você tem dispositivos que eles podem interagir de acordo com a percepção do contexto. Tipicamente, você usa protocolos como Bluetooth ou outros protocolos que permitem você fazer um discovery de quais são os dispositivos que estão disponíveis ali, e aí os seus dispositivos eles se relacionam entre si.
Isso também é um exemplo de um ambiente distribuído. Ambiente de computação em nuvens. Então, tem uma frase que diz assim: não existe computação em nuvem, existe o computador dos outros. Na verdade, quando você fala em computação em nuvem, você fala em realizar parte das suas demandas computacionais em uma infraestrutura que não é sua. E você pode perceber essa infraestrutura de diferentes formas. Armazenamento, computação, ou a infraestrutura em si, né? Então você usa uma máquina virtual em algum local, por exemplo, ou você usa serviços de armazenamento, caso, por exemplo, de que use um Dropbox ou um OneDrive, que você mantém uma cópia local, mas você tem uma réplica na nuvem, ou você usa aplicações que você mantém através da internet, e a grande coisa do serviço, a grande vantagem do uso da nuvem é que você tem uma alocação sob demanda. Você aloca o serviço sob demanda e uma lógica de grade, em que você tem aí diferentes serviços, né, diferentes que estão sendo executados em infraestrutura computacional, e à medida que essa infraestrutura computacional ela na verdade ela é compartilhada para outros usuários da rede, você consegue otimizar os recursos e aí você consegue atender sob demanda. A lógica da computação em nuvem se eu em um determinado momento eu posso estar demandando não muito, alguém está demandando mais do que eu, né? E aí quando eu faço isso, alguém demanda mais do que eu, alguém está usando mais do que eu, aí essa pessoa usa os recursos que eu não estou usando, né? Isso permite que a gente tenha provedores de computação em nuvem que eles conseguem atender uma quantidade imensa de usuários, com a mesma quantidade de recursos que eles são, de certa forma, compartilhados. Então, sistemas de computação em nuvem são exemplos de sistemas distribuídos. Sistemas financeiros. Então, por exemplo, se você utiliza aplicativos de sistema financeiro, você pode, por exemplo, operar no mercado de ações, e aí você vai usar um home broker da sua corretora, onde você dispara ordens de compra ou venda de ações. E o que é que esse home broker faz? Na verdade, ele interage com outros home brokers, ou então com um sistema central de uma bolsa de valores, onde todos os home brokers eles interagem e eles trocam informações entre si para executar a ordem de compra ou de venda de ações. Isso é um grande sistema distribuído também. Uma coisa interessante que tipicamente esse sistema civil é um sistema distribuído bastante heterogêneo, que tem diferentes tecnologias que interagem, que comunicam entre si, e elas têm que se adaptar. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí a gente entra no aspecto que a gente fala da heterogeneidade. Vocês até agora têm alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar alguma questão? Hein, gente? Então tá tudo ok, tudo tranquilo, né? Alguma dúvida, alguma questão? Então vamos lá. Uma coisa importante é que, em geral, sistemas distribuídos, principalmente quando envolvem mais de uma organização, a gente fala de sistemas distribuídos, eles são heterogêneos. Ou seja,
Eu posso ter redes de computadores, hardware, sistemas operacionais, linguagem de programação, implementações de diversos fornecedores, diversos desenvolvedores. Se eu falo do ambiente de execução de um nó, eu falo do conceito de uma plataforma, onde eu incluo a arquitetura de computador e o sistema operacional com as bibliotecas utilizadas. Por exemplo, eu posso ter um nó que seja um Linux AMD64 GNU-libc 2, ou um nó que seja um Windows x86 glibc. Então, você tem aqui, no primeiro caso, um ambiente 64 bits rodando Linux baseado na biblioteca GNU-libc 2 e um ambiente rodando Windows de 32 bits baseado no libc. E aí você compila a sua aplicação para aquela plataforma. Ela vai rodar naquela plataforma de execução. Né? E tipicamente você vai ter aí nós de diferentes plataformas que eles vão precisar interagir entre si. E esse mecanismo de interoperação é bastante comum. Por exemplo, se eu estiver rodando esses nós sobre a internet, eu tenho um sistema distribuído baseado na internet e vou usar o conjunto de protocolos da internet para ter a comunicação em si. Vocês devem ter visto, inclusive, esse conjunto de protocolos na disciplina Programação Web, por meio de quê? Sócrates. Certo? A heterogeneidade implica em diferentes mecanismos e formatos de dados. Então, tipos de dados podem ser armazenados de forma diferente, o que requer negociar formatos padronizados para sua comunicação. Eu posso ter linguagem de programação diferentes, que usam tipos de diferentes formatos de dados. Eu posso ter também chamadas de comunicação distintas. Então, Windows e Linux, por exemplo, utilizam chamadas de comunicação distintas. Então, isso pode ser um desafio você desenvolver para um ambiente multiplataforma, certo? Bem, eu tenho algumas abordagens para tratar essas questões da heterogeneidade. Certo? Então, eu tenho diferentes possibilidades para tratar heterogeneidade. Uma delas, por exemplo, é o uso de middlewares. Vocês conhecem o conceito de middleware? Hein? Middleware é um meio de campo, né? Por assim dizer, né? Porque assim, tem o hardware e o software. E o middleware é como se fosse uma coisa que fica no meio, né? Fica no middle, in the middle. Mas o que seria exatamente um middleware? Middleware é uma camada de software. Ela provê uma abstração. Então, tipicamente, eu vou utilizar um middleware para abstrair algo, por exemplo, a chamada do sistema operacional. Então, se eu quiser criar um sistema distribuído, o suporte que o sistema operacional nos dá, tipicamente, é o uso da pilha TCP/IP, o uso de sockets. Só que quem já desenvolveu utilizando sockets sabe que é um pouco custoso e trabalhoso desenvolver. E a forma de programar para ter interoperação por meio de sockets, ela não é intuitiva, né? Bem, então eu posso usar o middleware que vai me abstrair isso e vai me dar um outro modo de programação, né? Uma biblioteca ela pode ser um middleware. Então, por exemplo,
eu uso o middleware como uma camada que vai me dar um outro modo de programação. Vou dar um exemplo que a gente vai trabalhar um pouco aqui durante o curso. Existe um middleware chamado RMI, Remote Method Invocation. O Remote Method Invocation ele é um middleware, literalmente invocação remota de métodos, né? Essencialmente o middleware é um software, é uma camada de software. E o que é que eu tenho utilizando o RMI, o RMI? RMI, ele permite que você tenha um objeto que esteja disposto em outro nó computacional e você faça chamadas a métodos desse objeto como se esse objeto fosse local. Só que para você fazer essas chamadas aos métodos que estão no objeto remoto, você teria que se preocupar em mandar uma mensagem, alguém receber essa mensagem, repassar o que você quer com uma chamada local, obter a resposta e te mandar uma mensagem de resposta. Então, você teria que desenvolver todo um arsenal aí de programação usando sockets. E quando você usa AirMap, você tem isso já disponível de prateleira. Você, na verdade, vai ter que fazer referência ao ERMAI, vai ter que localizar esse objeto, mas depois que você localiza o objeto e instancia ele localmente por meio do middleware, a forma como você utiliza é muito parecida com a forma que você utilizaria o objeto se ele fosse um objeto local, né? Um outro aspecto para heterogeneidade é ambientes com migração de código. A gente fala código móvel, né? Um código que pode ser executado, enviado de uma máquina de computador para o outro, não necessariamente a mesma plataforma. A gente tem um conceito de applet, que é applet. Eu pego um código que está em um servidor e trago ele para executar no cliente. Só que eu não tenho como garantir que o ambiente de execução vai ser o que eu espero. Então, eu executo ele através de uma máquina virtual ou de uma sandbox que vai prover o ambiente de execução necessário, inclusive garantindo isolamento do ambiente local, né? Porque, por razões de segurança, por exemplo, eu posso não querer expor ao ambiente local, né? Então, eu falo aí de sistemas abertos. Tipicamente, desenvolver para sistemas distribuídos é desenvolver para sistemas abertos. Então, eu posso estender e reimplementar de várias formas os sistemas. Eu utilizo interfaces publicadas, então eu exponho o que eu quero utilizar, eu trabalho por meio de APIs, né? Application Program Interface. Então, interface de programação de aplicação, né? Na verdade, eu exponho métodos que eu quero trabalhar, ou funções que eu quero trabalhar, e aí eu uso elas de forma distribuídas. Eu tenho que entender a complexidade de sistemas distribuídos. Sistemas distribuídos são formados por literalmente vários componentes. Eu vou ter que trabalhar bastante no que a gente chama de padronização de protocolos. Vocês conhecem as RFCs, Request for Comments? Vocês conhecem o conceito de RFCs? RFC é um padrão da internet, né? Então, todos os protocolos da internet eles são definidos por RFCs. E aí se você pegar um RFC, você vai ver o padrão. Esse padrão ele é totalmente especificado em tipo de que mensagens são trocadas, o formato dessas mensagens.
se a troca dessas mensagens ela ocorre com que fluxograma, e se eu quero implementar aquele protocolo, eu posso implementar no meu nó, seguindo exatamente aquela especificação, não importa qual seja a linguagem, qual seja o meio de execução. A coisa interessante disso é que você, de repente, pode ter um protocolo em que você implemente para execução em um nó com a linguagem C, e um outro nó com a linguagem C, e um outro nó com Python, e os três nós, com os sistemas operacionais, inclusive, diferentes, eles se comunicam, porque você está seguindo o padrão que foi definido ali. Então, isso é extremamente importante, né, para a gente desenvolver. Certo? Você ter um padrão bem estabelecido, e o uso de RFCs é algo interessantíssimo. Então, a gente pensa, basicamente, em sistemas distribuídos abertos, projetados a partir de padrões públicos que podem ser construídos a partir de software e hardware heterogêneos. Certo? Bem, um exemplo aqui de RFC, só para vocês terem uma ideia. Você tem aqui, vou pegar aqui e colocar no chat a RFC, né? 6914, a RFC 6914. Você for ver a RFC 6914, ele vai dizer aqui, ó, Simple Made Simple, an overview of the IETF specifications for Sending Message and Presence using the Session Initiation Protocol. Então, aqui você tem um protocolo chamado Simple, que ele é utilizado para mensagens instantâneas. E aí você vai dizer como é que funciona esse protocolo, quais são as bases do protocolo, qual é o formato de mensagem do protocolo. Você tem uma série de coisas que são definidas por essa RFC. No caso, essa RFC, ela faz referência a uma série de outras RFCs, e aí, se você seguir elas, você vê como é que você implementa o protocolo, né? Existem vários exemplos de RFCs. E o desenvolvimento de aplicações, a implementação de protocolos, para ela ser bem sucedida em diferentes plataformas, ela tem que seguir exatamente como o protocolo está especificado na RFC. Certo, gente? Bem, desenvolver para sistemas distribuídos implica também eu pensar questões como aspectos de segurança, que a gente chama de security. Segurança da informação. Então, tenho que pensar em confidencialidade, ou seja, como é que eu protejo os dados contra exposição por pessoas não autorizadas, integridade, como é que eu protejo o dano, disponibilidade, então o dado tem que estar disponível, né? Apesar da de possíveis ataques. Então, um exemplo de tentar impedir a disponibilidade dos dados é o que a gente chama de denial of service. O ataque de denial of service é um ataque, basicamente, você tem um hacker que ele comandando uma máquina, ou então ele pode fazer isso comandando várias máquinas de forma distribuída, a gente chama isso de distributed denial of service. Ele ataque de negação de serviço distribuído.
Basicamente, o que ele faz? Ele faz uma série de requisições fake ou requisições é, que, não, que não são requisições legítimas de uso de um determinado serviço, de tal forma que ele sobrecarrega o serviço. E aí, quem quer usar o serviço de fato, quem precisa usar o serviço de fato, não tem esse serviço disponível. Isso aí eu ataco contra a disponibilidade. E a autenticidade é você ter mecanismos de garantir a identidade de quem acessa. Então, observem, eu tenho que verificar a identidade de quem quer acessar, que é a autenticidade. A partir daí, ele vai conseguir ver os dados. Se a pessoa não é quem tem acesso aos dados, ela não vai conseguir isso. Eu vou ter que garantir a confidencialidade. E quem tem acesso aos dados, ele tem que ter esses dados disponíveis a qualquer tempo, que é a disponibilidade. Né? E, obviamente, eu tenho que impedir que os dados sejam adulterados, que é o que a gente chama de integridade. Então, quando eu falo nessas questões aqui, eu estou falando de segurança da informação. E aí nós temos uma série de componentes. Eu tenho o papel do firewall, né? O firewall, ele media acessos. Então, no ambiente, por exemplo, de uma intranet, o firewall vai mediar o acesso da sua intranet para a internet e da internet para a intranet. Né? E, eventualmente, se alguém quer fazer acesso fora da organização, eu vou ter que garantir que aquela pessoa é quem ela diz que é, que ela tem acesso àquela porta de forma legítima. Eu posso implementar autenticação usando criptografia. Vocês são familiarizados com os conceitos de chave pública, chave privada, criptografia simétrica e assimétrica. Acredito que vocês devem ter visto isso em redes, certo? Então, nós usamos muito criptografia para garantir algumas coisas em segurança da informação, como, por exemplo, autenticidade. Eu já falei para vocês sobre o ataque e negação de serviço, né? Self-service. Né? E, eventualmente, eu tenho também que garantir segurança de coisas como código móvel. Então, como eu falei para vocês, se eu tenho um código que eu recebo ele de outro nó e eu tenho que executar ele localmente, eu executo isso segregado no conceito de sandbox ou máquina virtual, onde eu garanto que só quem tem acesso, quem deveria ter acesso, vai ter acesso ao meu código. Ok? Bem, outra questão é segurança na informação. Então, segurança no a gente já falou, agora eu vou falar de segurança no funcionamento, que a gente chama de safety. Safety tem a ver com o algoritmo executa como especificado. O que é que eu quero dizer com safety? Eu tenho a segurança do funcionamento, então o algoritmo ele tem que me entregar algo, né? E esse algo que é uma execução como especificado, como esperado, certo? Então eu tenho que ter a segurança no funcionamento, isso é importante, ou seja, o programa tem que fazer o que ele tem que fazer, certo? E uma outra questão importante é que eu tenho que ter terminação liveness. Eu tenho que executar a termo, eu tenho que terminar a execução em algum momento. Ou seja, eu tenho que executar o que é esperado e entregar o resultado em algum momento. Como é que eu defino safety liveness de uma forma mais tranquila? São aspectos importantes na construção de algoritmo para sistemas distribuídos. E como é que eu vou determinar isso? Safety liveness. Pensem segurança no funcionamento e terminação da seguinte forma.
O que seria a segurança do funcionamento e a terminação, por exemplo, se eu estiver falando de um sistema de trens. Então, imagine que você tem uma malha ferroviária, e você tem cruzamentos férreos, né? E você tem diferentes trens em diferentes linhas que eles passam por esses cruzamentos. Eu garanto safety, eu garanto que executo como especificado se nenhum trem se chocar com outro. Como é que eu faria isso? Sinal vermelho em todos os cruzamentos. Só que se eu fizer sinal vermelho no cruzamento como um todo, nenhum trem sai da sua origem para o seu destino. Então, o que é que eu tenho que fazer para garantir a terminação, garantir o liveness? Eu tenho que alternar entre vermelho e verde, de modo que o trem ele saia da origem para o destino, sem se chocar com outro trem. Então, dessa forma, eu garanto safety liveness. No ambiente altamente concorrente, como sistemas distribuídos, garantir safety liveness é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que coordenar as ações entre os processos executando em diferentes máquinas, de modo que a gente execute o que é esperado, a gente não faça nada fora da especificação, mas ao mesmo tempo a gente entregue o resultado, ou seja, o sistema ele progrida, apesar de coisas ruins que possam acontecer. Certo? Tá claro esse conceito? Bem, um outro conceito importante é o da escalabilidade. O que é que eu falo com escalabilidade? Escalabilidade tem a ver com o sistema se manter eficiente quando há um aumento significativo no uso dos recursos e no número de usuários. Então, eu escalo o sistema. Certo? A gente pensar em escalabilidade, vamos pensar aí na internet. Na internet, ela foi escalando, ela foi aumentando o número de recursos à medida que o número de usuários foi aumentando. Né? Então, eu tenho que controlar o custo dos recursos físicos e ampliar a disponibilidade de recursos do sistema a um custo razoável à medida que a demanda aumenta. Ambiente de cloud computing, normalmente eles fazem isso. Como ambiente de cloud computing, eu trabalho com recursos dimensionados para o atendimento de uma grande quantidade de usuários, mas que tipicamente os usuários não usam todos simultaneamente, eu aloco recursos para usuários de computação em nuvem à medida que eles vão demandando. Então, eu vou alocando, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um serviço que eu contratei a Amazon. A Amazon tem uma arquitetura chamada AWS Services, que é uma arquitetura de Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço, que basicamente você executa a sua máquina virtual lá no nó e você pode, inclusive, automatizar. Você pode perceber que sua demanda do seu serviço ela está muito alta, você dispara um gatilho e aí você aloca mais nós, levanta novos nós e aí você permite que distribuir a carga desse serviço, né? Ou você também pode ver, eu tô usando 50 nós, mas agora minha demanda eu só preciso de 20, então eu desaloco 10 nós, mais outros 10 nós gradativamente. Não vou desalocar 30 nós para ficar só nos 20, eu vou desalocar de uma forma inteligente, para também não ter que alocar novamente rapidamente, porque isso tem um custo na alocação, certo? Exatamente como o Pedro falou, né? O sistema ele pode ficar elástico, expandindo no pico e retraindo quando não for mais necessário. Então, escalabilidade tem muito a ver com isso. A gente construir sistemas em nuvem a gente garantir que a gente tenha sistemas escaláveis. Eu posso pensar, projetar meu sistema de modo que os recursos de software não se esgotem. Então, um exemplo disso, a internet ela tinha um endereçamento que não foi pensado para o tamanho da internet atual,
que é o endereçamento IP de 32 bits, e ela está se movendo hoje para um endereçamento de 128 bits para dar conta da demanda de endereçamento atual. Então, evitar gargalos, descentralizar algoritmos é importante. Um exemplo disso é a arquitetura DNS, que ela ao mesmo tempo que ela tem aspectos de centralidade, ela é descentralizada o suficiente para dividir a carga, certo? Então, eu tenho que pensar nessas questões. Certo, gente? Isso é importante. E eu tenho que pensar também em tratamento de falhas. Como o Lamport definiu, né, sistemas distribuídos, ele diz que sistemas distribuídos é um sistema no qual você vai deixar de realizar algo devido à falha de um computador que você nem sabia que existia, nem sabia onde ele está, onde é que aconteceu. Então, em sistemas distribuídos, são sistemas extremamente complexos, e que você tem componentes de hardware e software que podem falhar, gerando erros no resultado do sistema. E aí você tem que pensar em mecanismos de detectar essas falhas. Então, algumas falhas podem ser detectadas, exemplo, paridade, você pode detectar coisas desse tipo. Você pode detectar, por exemplo, o não recebimento de uma mensagem, e aí você pode retransmitir essa mensagem, ou pedir a retransmissão da mensagem. Falhas que podem não ser detectadas, mas que podem ser suspeitas. Se eu falo em sistemas assíncronos, a gente vai falar de sistemas assíncronos. Basicamente, são sistemas distribuídos onde eu não tenho referências temporais bem conhecidas, então eu não posso afirmar com certeza que um tempo de resposta muito alto advindo de uma falha ou simplesmente é uma sobrecarga no sistema que não necessariamente é uma falha. E aí eu não falo exatamente em detecção da falha, mas em suspeita da falha. Né? E eu posso pensar em mascaramento de falhas, então ocultar falhas, eu posso retransmitir mensagens, replicar dados, mas nem sempre isso é possível. Há situações que eu posso configurar o sistema para mascarar as falhas, ele tem algum mecanismo de redundância, ou espacial temporal, temporal no sentido de repetir ações, espacial no sentido de ter mais de um componente realizando a mesma função, né? E que aí eu consiga mascarar a ocorrência de falhas. Mas nem sempre isso vai ser possível. Então, a ideia é se tolerar serviços, executar serviços apesar das falhas, eventualmente informar os usuários das falhas nos serviços. Né? A gente pode também pensar em recuperação de falhas, ou seja, aconteceu uma falha e aí eu retorno a um estado consistente após essa falha, de modo a evitar um maior dano à computação. Né? E quando eu falo em redundância, eu tenho componentes redundantes. Exemplo, rotas diferentes em 2 rotelos na internet. Quando eu falo de DNS, toda a tabela de números é replicada em pelo menos 2 servidores. Quando eu falo em serviço de banco de dados, eu trabalho muito com o conceito de replicação de banco de dados. Uma coisa interessante é que, ao mesmo tempo em que sistemas distribuídos são sistemas complexos e sujeitos a falhas, se você tiver o projeto adequado do seu sistema, você pode fornecer um alto grau de disponibilidade, de resiliência, ou seja, ele vai funcionar apesar de falhas, né? E aí seu sistema vai ser bastante robusto e tolerante. Certo, gente? E aí nós vamos falar de alguns outros conceitos, quando fala de concorrência, então, solicitações concorrentes a recursos compartilhados devem ser atendidas de forma concorrente, sem gerar conflitos ou resultados inconsistentes. Eu tenho um alto grau de paralelismo de concorrência quando eu falo em execução distribuída, e eventualmente eu posso ter 2 processos, ou 2 threads, estiver falando no mesmo nó, acessando o mesmo recurso, e eu tenho que garantir a consistência no uso desse recurso. Eu posso usar técnicas, por exemplo, como semáforos ou monitores, ou
alguma abstração de semáforo distribuída, quando eu falo de um acesso concorrente por processos que estão em máquinas distintas, né? Em que eu posso mediar o acesso, evitando inconsistência, certo? Evitando o que a gente chama de condição de corrida. E aí a gente também pode falar de transparência no acesso. Então, é interessante que eu acesse os recursos usando operações idênticas, quer seja remoto, quer seja local. Por exemplo, a RMI me permite isso. Eu posso fazer invocação de um método de um objeto remoto como se fosse uma invocação de um objeto local. Então, eu tenho que ter mecanismos que me permitem abstrair ou então usar um sistema de arquivos, por exemplo, no Linux, você pode, por exemplo, montar uma partição NFS, onde você monta a partição NFS, você, na verdade, essa partição é um sistema de arquivos que está localizado remotamente e você acessa ele como se fosse um acesso a um diretório local montado no seu sistema de arquivos local. E aí o mecanismos como RPC, NFS Client e outros, eles garantem essa abstração para você. Transparência de localização, então você acessa recursos sem saber a localização física ou da rede, você não sabe qual prédio, qual endereço IP, você acessa pelo nome do recurso e você acessa da mesma forma recursos locais, recursos remotos. Concorrência, você pode ter acesso concorrente e você não precisa se preocupar com isso. Existem mecanismos como semáforos, monitores e outros que se preocupam com isso. Você pode acessar um recurso que esteja replicado e você não ter conhecimento que existem réplicas. Isso é algo importante. Você acessa recursos, apesar de estar no ambiente que tenha falhas, apesar da sua requisição ela não ter chegado porque ela foi perdida na rede, mas aí ela foi retransmitida e você não se ocupou disso porque existe um middleware, existe uma camada de software que vai fazer essa retransmissão para você. Ou você está acessando um recurso num celular, num dispositivo mobile, de repente você mudou até de rede e aí ele faz automaticamente o que a gente chama de handoff, sem você se ocupar disso. O telefonia celular faz muito isso. Então, por exemplo, você pode estar no telefone celular, numa ligação, e de repente, se estiver no carro, você muda de estação rádio base, você muda de rede, e a rede ela se ocupa disso e a ligação ela se mantém de forma transparente. E a gente fala ainda de transferência de desempenho de escala, onde o seu sistema ele se ajustado e é reconfigurado para melhor desempenho à medida que as cargas variam e à medida que a escala do sistema aumenta, né? E isso é relevante. Por que eu falo de transparência, gente? Transparência em sistemas distribuídos não tem a ver com você ver os detalhes, é simplesmente esses detalhes não serem visíveis para você, é justamente o contrário, certo? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje, né? Falamos aí das características de sistemas distribuídos, falamos de aspectos importantes de transparência, tolerância a falhas, concorrência e outros nos sistemas distribuídos. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que falar? Uma dúvida, professor. Essa questão de transparência tipo algo vai ser executado sem que você precise saber o que está ocorrendo ali dentro ou ter esmiuçar essas informações, sabe? Exatamente, Ian. Como a API, né, funciona. Exatamente. A ideia é isso. Falar... Caio, a gente vai ter uma aula sobre sistemas operacionais, vai ser a próxima aula. E aí a gente vai revisitar os semáforos, certo? Então, mais alguma questão? Alguma dúvida? Então, gente, vamos finalizar por hoje, certo? Na próxima aula, a gente continua. Eu coloquei esses slides na seção de arquivos do Teams, ok? Então, boa noite para vocês.